Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que foi desenvolvido pelos alunos Gustavo Cortes, Maiara Marques, Rai Santiago e por mim, o William Charantola, para a disciplina de Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software, ministrada pelo professor Vitor Mesac. O nosso projeto consiste na simulação de um sistema de caixa de supermercado, no caso aqui, o Mercadinho Capelagoa. Atualmente, todos os supermercados possuem algum tipo de sistema nos seus caixas, mas em muitos casos são sistemas antigos e monolíticos. Então, nosso desafio aqui foi imaginar possíveis problemas que poderiam ocorrer nesse caso, como, por exemplo, um travamento no estoque ou algum problema no pagamento, que no caso de sistemas monolíticos podem derrubar toda a operação que está ocorrendo ali. Dessa forma, o foco foi evitar esse tipo de problema usando uma arquitetura orientada a eventos, onde cada parte falha isoladamente, sem comprometer o funcionamento da aplicação como um todo. Então, a nossa arquitetura ela é formada por três serviços totalmente independentes, sendo eles a caixa API, que registra os pedidos que estão sendo feitos, né, e publica se o pedido foi iniciado, se um novo item foi registrado ou se o pedido está fechado. Atualiza o status dos pedidos após o pagamento e tem um banco de dados próprio em PostgreSQL. O outro serviço que nós utilizamos é a Stock, que recebe esse item que foi registrado. Se o item está em falta, ela publica que o estoque é insuficiente. E se o pedido for aprovado, ela dá baixa no estoque, atualizando a quantidade e também com um banco de dados próprio em Postgre. E por último, nós temos a pagamento, o serviço de pagamento que recebe o pedido quando ele é fechado. Já adiantando aqui, nós utilizamos o padrão strategy para esse método, né, já que nós temos vários métodos de pagamento, né? Nós utilizamos o padrão strategy para esse serviço, já que nós temos esses métodos de pagamento, no caso aqui, Pix, cartão e dinheiro, mas eu falo um pouco melhor sobre isso depois. Esse serviço também publica se o pagamento foi aprovado, se o pagamento foi recusado, e como nos outros casos, também tem um banco de dados próprio em Postgre. Agora sim, falando sobre os padrões que nós desenvolvemos no nosso trabalho, nós temos o Observer, o Choreography Saga Pattern, o Strategy e o Repository. E eu vou detalhar um pouco melhor esses padrões, começando pelo Observer. E a ideia aqui é simples. Em vez de o serviço de caixa chamar diretamente o serviço de pagamentos, ele apenas dispara um evento dizendo que algo aconteceu. Por exemplo, um novo pedido foi iniciado. E quem estiver interessado nesse evento ouve e reage. Isso deixa o sistema bem mais flexível, porque nós podemos adicionar novos consumidores desse evento depois, né, sem precisar mexer no código do serviço que emitiu o evento. O próximo padrão que nós utilizamos foi o Strategy. No caso, como eu já havia citado, foi no serviço de pagamentos, né? Nós utilizamos esse padrão para lidar com os diferentes métodos de pagamento que nós temos, como Pix, cartão ou dinheiro. E em vez de colocar um monte de if else, por exemplo, para decidir o que vai fazer, a gente cria uma interface comum a essas estratégias, né? E o comportamento específico de cada método, né? Elas implementam o comportamento específico de cada método e o sistema escolhe dinamicamente qual estratégia usar com base no evento que foi recebido. E isso facilita muito para a gente conseguir evoluir esse projeto. Então, supondo que nós continuemos trabalhando, né, e desenvolvendo essa ideia, se amanhã a gente quiser incluir, por exemplo, um vale-refeição como um novo método de pagamento, basta a gente criar essa nova classe dessa estratégia sem mexer no restante da lógica. E por último, nós temos também o padrão repository para organizar melhor o código relacionado ao banco de dados. Então, em vez de deixar as queries espalhadas pelas regras de negócio, o repository funciona como uma camada
intermediária que esconde os detalhes de acesso e de persistência. Isso deixa o nosso domínio mais limpo e independente da tecnologia de armazenamento que nós usamos em cada serviço. Então, por último, aqui eu gostaria de passar, né, sobre o fluxo, né, do nosso projeto. A gente fez esse pequeno diagrama aqui. Então, tudo começa ali com o cliente em contato com a caixa, com caixa, né, onde é publicado que o novo pedido é iniciado. A API registra item por item, né, e publica que os itens, publica o item registrado. Ah, a estoque reserva o item e ao fechar o pedido, né, a caixa API publica que o pedido foi fechado. O pagamento, o serviço de pagamento processa com o strategy que a gente já citou, que eu já citei anteriormente, e publica que o pagamento foi aprovado ou que o pagamento foi recusado. E a caixa atualiza o status desse pedido. E por último, o estoque baixa, né, dá a baixa no estoque e devolve essa reserva do item. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso projeto rodando aqui no computador, né, e como que nós implementamos uh, esses métodos que eu apresentei aqui para vocês. Bom, pessoal, voltando, eu já estou aqui agora no meu computador. Já subi o projeto no Docker, né, com o Docker Compose. Então, vocês podem ver aqui que eu já fiz alguns testes, mas eu já tenho aqui rodando, né, o PostgRE, o RabbitMQ, o estoque, a API de estoque, pagamentos e a caixa. E agora eu vou mostrar para vocês a documentação das APIs do projeto, que é gerada automaticamente com o Swagger, né, do Face API. Deixa eu só alterar aqui. Estava fazendo alguns testes, deixa eu só voltar, boa. Então, aqui eu estou na documentação dos serviços de caixa, né, que é o responsável por abrir, listar e fechar todos os meus pedidos. E nesse Swagger a gente consegue ver todos os endpoints organizados aqui. Então, eu tenho o get pedidos, que lista todos os pedidos, o post pedidos, né, para criar um novo pedido, o post pedido com o pedido ID e fechar, para poder fechar o novo pedido, e enfim, tem vários outros aqui também. Agora, aproveitando que a gente está aqui, eu vou simular a criação de um novo pedido aqui no criar pedido, né, no método post. Então, eu venho aqui em try it out e aí eu já consigo editar aqui colocando um novo ID, a quantidade de produtos eu vou colocar 2, o preço vai ser R$ 10 e o nome do produto vai ser arroz. O método de pagamento eu vou manter aqui como Pix. Então, quando eu clico em executar, vocês podem ver aqui que ele já dá uma resposta, né? Com o item criado, a quantidade, o preço, o produto, o método de pagamento. Ele retorna o status 200, então a minha operação foi um sucesso, tá ok. E aqui eu tenho o status, né, desse pedido como iniciado, o total de R$ 20, então como eu coloquei 2 arroz a R$ 10, então eu tenho R$ 20. E, bom, aqui a gente consegue ver que essa operação deu tudo certo. Quando eu executo esse post pedidos, né, quando esse post pedidos é chamado, além dele salvar, né, o pedido que eu fiz aqui na minha API, né, no meu banco de dados, ele executa todas aquelas
toda aquela questão do Observer que a gente já tinha comentado anteriormente, né? Então ele publica esses eventos, né? Então o pedido foi iniciado e que o item foi registrado, que são consumidos pelos outros microserviços que eu também tenho via o RabbitMQ. Então, ou seja, né, só com esse teste aqui no Swagger eu já disparo todo o fluxo assíncrono do meu sistema. Vou demonstrar também aqui para vocês o meu Swagger de pagamentos, né? Então, eu tenho um pool de pagamentos para criar pagamentos, tenho também esse get transações para listar todas as transações, tem também daqui o health e um get logs para listar os logs do meu sistema. E também tenho aqui o meu microserviço de estoque. Né? Da mesma forma, eu consigo listar os meus produtos, eu consigo modificar um produto e também tem aqui o health e os logs do meu microserviço. Bom, acredito que era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Espero que tenha sido valioso, né? Tenha gerado um conhecimento essa apresentação. Agradeço aqui pela atenção em nome de todo o nosso grupo. Agradeço aqui também aos meus colegas pelo trabalho que nós realizamos. E, bom, era isso. Muito obrigado.